dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação de jogos digitais 1. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos continuar a praticar nossas estruturas de repetição, certo? Estruturas de repetição não é algo fácil para nós que estamos começando pegar bem, certo? Nós precisamos praticar, não existe escapatória, não existe alternativa, certo? A gente tem que sentar a bunda e escrever código. É o que nós vamos fazer. Muito bem, vamos dar uma olhada nos nossos códigos, então. O que nós temos de exercício para fazer? Temos uma série de exercícios ainda na nossa lista de repetição. Deixa eu compartilhar com vocês o link do Live Share. Para que vocês possam acessar aqui, então, o meu ambiente, a minha pasta. Eu quero que vocês respondam este exercício 27, média de alunos por turma. Crie um programa que solicite a quantidade de turmas e a quantidade de alunos para cada turma, calculando a média de alunos por turma. Note que cada turma não pode ter mais de 40 alunos. Meu Deus do céu, professor, como é que a gente responde esse cara? Vamos fazer junto. Deixa eu ver o que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Primeiro de tudo, tem que solicitar a quantidade de turmas. Quantidade de turmas. Eu não posso ter meia turma, certo? A turma é um número inteiro. E eu vou converter para inteiro o retorno de um input. Eu vou dizer o quê? Digite a quantidade de turmas. Beleza. Eu poderia fazer até algumas verificações se eu quisesse aqui, certo? A quantidade de turmas tem que ser superior a 0, por exemplo. Não? Vamos fazer. Enquanto a quantidade de turmas for menor ou igual a 0, eu vou dar uma mensagem. A quantidade de turmas deve ser superior a 0. E eu vou pedir novamente as turmas. Certo? Depois disso, o que nós temos que fazer? A gente vai pegar uma quantidade de turmas que é válida, obviamente, tem que ter pelo menos uma turma. E a quantidade de alunos para cada uma das turmas. Eu tenho a quantidade de turmas. Como é que eu vou pedir, certo? Esse número de vezes aqui, a quantidade de alunos. Ah, são 5 turmas. Eu vou ter que pedir 5 vezes a quantidade de alunos. Ah, são 10 turmas. Eu vou ter que pedir 10 vezes a quantidade de turmas. Alguém lembra? Alguém tem alguma sugestão de como eu poderia fazer isso? Eu vou ter que repetir um bloco de código um determinado número de vezes, certo? Esse número de vezes é a quantidade de turmas. Ora, eu poderia utilizar um range, certo? Vou usar um for, sim, né? Para cada item em range, quantidade de turmas. Ah, são 5 turmas? Esse cara vai valer 5. E ele vai fazer o quê? Vai repetir o bloco do for 5 vezes. Vai repetir o bloco do for uma quantidade de vezes que ele me informou aqui. Só que antes de eu fazer isso, eu vou ter que guardar, certo? A quantidade de alunos para depois eu calcular a média por turma. E tem um detalhe. Uma turma não pode ter mais do que 40 alunos. Pai amado, como é que eu vou fazer isso, certo? Ora, eu posso criar aqui uma lista, por exemplo, alunos. Esta lista que eu vou inicializar vazia, certo? Não tem nada aqui. E como é que vai ser o meu código?
Ora, eu vou pedir uma quantidade de alunos por turma. Só que tem um problema. Eu tenho que validar que a turma não pode ter mais do que 40 alunos. Também não faz sentido eu ter uma turma com 0 ou com uma quantidade negativa de alunos. O que eu posso fazer aqui dentro desse for? Um outro looping. Que looping? Um loop infinito, enquanto verdade. Verdade vai ser verdade sempre, certo? Para eu sair desse loop interno, eu vou ter que utilizar um break. Esse exercício, pessoal, reparem. A gente já está subindo de nível, certo? Não é tão fácil assim. Muito bem. Vamos pedir, então, os alunos dessa turma. Quantidade de alunos. Quantidade de alunos é um valor inteiro, não posso ter meio aluno. Input. Vou fazer uma f-string, f abre aspas. Informe a quantidade de alunos na I mais 1 turma. E vamos rodar da forma como está. Vamos ver o que acontece. Quantidade de turmas, 0. Opa, tem que ser superior a 0, perdão. Tenho 2 turmas. Eu pedi para mim a quantidade de alunos na primeira turma. Tem 20 alunos. E beleza. Ele está pedindo de volta na primeira turma, por quê? Porque ele está preso aqui nesse loop infinito. Peguei a quantidade de alunos, então, certo? Em uma turma específica. O que eu tenho que fazer agora? Uma verificação, né? Se a quantidade de alunos for maior do que 0 e a quantidade de alunos ao mesmo tempo seja menor ou igual a 40, isso indica que é uma quantidade válida, certo? A turma não pode ter mais de 40 alunos e, obviamente, ela tem que ter pelo menos um aluno. Tem que ser um número maior do que 0 e, ao mesmo tempo, um número menor ou igual a 40. Se isto ocorrer, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa quantidade de alunos na minha lista de alunos. Alunos.append, passando a quantidade de alunos. E vou sair do meu loop infinito. Como? Como que era o comando para eu sair do loop infinito mesmo? Eu tenho, para sair de um looping qualquer. Nós vimos uma palavra-chave, né? Alguém lembra? Palavra era o break, exato. Boa. Boa, seu Pablo. Comando break. Comando break vai sair deste looping, certo? Desse looping while. Por outro lado, se ele não entrou nesse if, significa o quê? Que a quantidade de alunos é menor ou igual a 0, ou ela é maior do que 40. Nesse caso, eu vou dar um print. Número de alunos inválido. Tente novamente. E por fim, quando ele terminar o for, ou seja, quando ele passar por todas as turmas, vamos dar um print na nossa lista de alunos. Digita a quantidade de turmas. São 3 turmas. Forma a quantidade de alunos da primeira turma. São 20 alunos. É maior do que 0? É. É menor ou igual a 40? É. Passa. Os alunos da segunda turma. São 45 alunos. Opa. Não é menor do que 0. Mas, não é menor ou igual a 0, mas é maior do que 40.
Inválido? Tem novamente. Ah, eram 52. Ah, não, eram 22. Beleza. E o da terceira turma? Ah, tem 0. Não, não faz sentido. Ah, tem menos 12. Também não. Ah, tem 12, perdão. E agora passa. E repare que está guardado aqui, certo? Os alunos de cada turma. Primeira turma tinha 20. Está aqui. Segunda turma tinha 22. Terceira tinha 12. Beleza? Eu consegui, então, pedir a quantidade de alunos para cada uma das turmas. O que ele pede ainda? Calcule a média de alunos por turma. Legal. Tenho as informações dos alunos, da quantidade de alunos por cada turma salva em alunos. Temos que calcular a média. Como se dá o cálculo da média? Ora, é a soma de todos os valores divididos pela quantidade de valores. A minha média de alunos vai ser o quê? Vai ser o total de alunos que eu tenho. Que está aqui em alunos. Como que eu vou fazer isso? Alunos é uma lista de números. Nós já vimos uma função para somar uma lista de números. Função sum. Soma em inglês. É uma função, abre e fecha parênteses. E eu vou colocar dentro dela o quê? A minha lista de alunos. E eu tenho que dividir pela quantidade, nesse caso, de turmas que eu tenho, certo? Ora, eu já tenho uma variável quantidade de turmas. Vamos utilizar dela. É a soma de todos os alunos divididos pela quantidade de turmas. Esta é a média dos alunos nas turmas. E por fim, vamos dar um print. Vamos exibir essa informação. F-string, a média de alunos por turma é, dentro de chaves, média alunos. Eu vou arredondar esse valor para 2 casas decimais. 2 pontos, ponto 2F. E vamos rodar. Quantidade de turmas. Ah, são 4 turmas. A primeira turma tem 22, a segunda tem 23, a terceira tem 24, a quarta turma tem 25. Média 23,5. Aqui. Tranquilo. Alguma dúvida nesse exercício, pessoal? Eu sei que ele é um exercício mais complexo, certo? Nós não tínhamos feito nada tão complexo ainda. Mas faz sentido a minha explicação? Eu vou colocar para vocês fazerem um. Sim. O problema é que os exercícios que eu tenho agora, eles são todos mais complexos. Vamos ver o que nós temos aqui de interessante. Análise de temperaturas, exercício 31. O que diz o 31? Desenvolva um programa que leia um conjunto indeterminado de temperaturas. Informe a maior, a menor e a média das temperaturas registradas. Um conjunto indeterminado de temperaturas. Sei quantas temperaturas são? Não, não sei. Quem que vai me dizer, olha, chega, não quero mais ler? O usuário. Como é que vai ser essa nossa estrutura? Você vai ter que fazer, então, um looping infinito, certo? Um while true. E você vai pedir para o usuário, digite uma temperatura ou digite 0 para ou digite sair para finalizar, por exemplo. Se o que ele digitou for sair, você vai sair do looping, você vai dar um break para sair do loop infinito. Do contrário, você vai pegar esse valor que o usuário digitou, converter para float e adicionar numa lista de temperaturas que você criou vazio. Em seguida, você vai ter que calcular
qual dessas temperaturas é a menor, qual que é a maior e qual que é a média. Já fica de dica. Para você achar a maior temperatura, maior valor, existe uma função chamada max, onde você passa uma lista de valores e vai se retornar o maior. Para você calcular o menor valor, existe uma função chamada min. E a média nós já sabemos. Esse exercício, certo? O enunciado é curto, mas ele vai levar, vocês vão levar um tempinho aí para pensar nele, tá? Façam para mim, por favor. Quem terminar, por favor, me avise. Logo nós corrigimos. Dúvidas, por favor, me chamem. Não fiquem parados, pessoal. Que comando eu usar para pedir para o usuário o número de temperatura que ele quer adicionar? Vou fazer agora, a gente vai fazer isso via input, certo? Muito bem, o que diz esse exercício? Desenvolva um programa que lê um conjunto de determinadas temperaturas e informe a menor, a maior e a média dessas temperaturas. Eu vou ter que guardar essas temperaturas, certo? Eu vou guardar elas aonde? Em uma lista que eu vou chamar de temperaturas. Esta lista, eu vou inicializar ela vazia, não tem nenhuma temperatura ainda. O usuário vai me pedir N temperaturas. Quanto que é N? Não sei. Ele vai me dizer. Então eu vou fazer um looping infinito, enquanto verdade, verdade, verdade sempre. Certo? O que a gente vai fazer? Eu vou pedir uma temperatura, um valor de entrada. Input. Digite uma temperatura ou sair para finalizar. Repare que eu não estou convertendo este input para número ainda. Por quê? Ele vai me digitar sair. Se este valor de entrada que ele digitou para mim, convertido para minúsculo, for sair, opa, então eu vou dar um break, eu vou sair do meu looping. Do contrário, se não for isso, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a temperatura que me passou na lista de temperaturas. Eu vou converter para float este valor de entrada. Obviamente, eu poderia melhorar, eu poderia fazer uma verificação se ele digitou de fato um número e por aí vai. Tá? Isso vocês podem melhorar depois. Beleza? Está guardado na lista. Tem que achar ainda a menor, a maior e a média das temperaturas. A menor temperatura eu vou achar com a função min, passando a minha lista de temperaturas. Minha lista de números. Para eu achar a maior temperatura, tem uma função chamada max. Eu vou passar também a lista de temperaturas. E para eu fazer a média das temperaturas, como? Ora, é a soma de todas as temperaturas dividido pela quantidade de temperaturas. E eu vou ver isso com a função len. E daí é só dar um print. A minha menor temperatura. Menor temp, está em graus Celsius. Eu vou achar a maior e a média. Você é a maior e você é a média. Vamos rodar esse cara. Informa a temperatura, digite uma temperatura ao sair para finalizar. 23 graus, 25, 22.2, 27, 30. Quero finalizar. Sair. Saiu, não pediu mais nenhuma temperatura.
E ele me mostrou aqui, então, a maior, a menor e a média. A menor temperatura foi 22,2. A maior foi 30. A média das temperaturas, 25,44. Certo? Finalizou, meus caros. No mais, nós vamos nos ver na próxima aula. Nossa próxima aula é amanhã, onde nós vamos continuar com exercícios. Certo? Então, pessoalzinho, falou. Até a próxima. Valeu.